quais são os elementos fundamentais que um curso precisa ter. Então, mas como é que fica isso? Eu fiz isso à mão exatamente para fazer um resgate para aqueles que estão habituados ao mundo analógico. E o meu convite aqui nessa videoaula é trazê-los para o painel, para a página do digital, né? Então, como passar isso, né, este conteúdo, este planejamento, né, para o computador, né, para o ambiente virtual de aprendizagem. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui nessa videoaula. Olá, já aconteceu você sentar em frente ao computador, abre o navegador, entra no seu ambiente virtual de aprendizagem, eu vou usar como exemplo o Moodle. Você olha para o ambiente e fala, bom, e agora? Como é que eu vou estruturar minha disciplina ou meu curso online? Eu tenho atendido muitos colegas, professores, e auxiliado nessa estruturação, configuração de disciplinas, e sempre percebo que muitos professores e professoras hesitam um pouco ou se sentem confusos nesse momento de configuração. Então, me ocorreu construir uma série de videoaulas tratando exatamente desse assunto, né? O que não pode faltar em seu curso online. Aqui eu me refiro ao seu ambiente virtual de aprendizagem, seja um curso específico ou uma disciplina, né, dentro da universidade ou na escola. Então, eu gostaria de fazer algumas reflexões junto com vocês e mostrar o passo a passo, quais são os elementos, os conteúdos que eu acredito que auxiliam muito para que você tenha um ambiente virtual bastante interessante, capaz de engajar os alunos, né? E aí, nesse sentido, né, vem aquela pergunta, por onde começar? Né? Quando há muitos professores que, diante da tela do computador, né, por terem tido uma grande fase na vida, numa cultura analógica, né? E hoje a gente está se deparando com o mundo digital, e você fala, bom, na tela eu não me localizo, quer dizer, eu não tenho a mesma sensação que eu tinha quando eu estruturava minha disciplina no papel, no quadro negro. E aí eu não sei quais são os elementos que são mais importantes no curso, importantes que devam, né, participar do meu curso, do meu ambiente virtual de aprendizagem. E fica essa dúvida e talvez muitos travam ali. E a ideia aqui nessa videoaula é a gente então, tentar destravar esse momento de começar a dar corpo à sua disciplina no ambiente virtual, né? Para isso, então eu peguei uma folha e fiz à mão aqui, ó, coloquei lá, seu ambiente virtual de aprendizagem, que costuma chamar aqui de AVA, né? Estou colocando aqui o Moodle, vai ser o nosso ambiente, onde eu vou explicar isso. Então, eu proponho a vocês imaginar e pensar o ambiente Moodle da seguinte forma. Vamos imaginar que você tenha três caixinhas, três locais onde você vai colocar conteúdos, ou que seriam os conteúdos principais. Tá? Nesta primeira caixinha, a gente poderia chamá-la de tópico 0, ou a caixinha de avisos. Quando a gente estiver lá no Moodle, eu vou mostrar isso para vocês, né? E depois a gente pode ir incluindo novas caixinhas ou novos ambientes aqui, lá no ambiente. Então, nessa primeira caixinha, onde normalmente existe lá uma ferramenta chamada avisos, né? O que seria importante a gente ter ali? Então, a minha sugestão é, primeiro,
que tem uma identificação do professor, da professora, né? Uma identificação da disciplina. E logo na sequência, quer dizer, o aluno entrando, ele já se certifica, quer dizer, ele tem certeza que aquela disciplina lá é a sua, né? Na sequência, um link convidando o aluno para participar de um grupo do WhatsApp ou de um grupo do Telegram, aonde você, professor, planeja conduzir e estabelecer um canal de comunicação rápido e eficiente com sua turma, né? Então, essa criação do grupo do WhatsApp ou no Telegram, ela é feita lá no celular, por exemplo, né? E aí você vai trazer um link, então, para cá, para o aluno, um link que é um convite, onde o aluno clicando, ele já entra automaticamente, então você não vai precisar ficar incluindo os alunos no seu grupo, eles se auto-inscrevem a partir desse link que você disponibiliza aqui. E depois, na sequência, um cronograma de aulas, são as datas de aulas e o conteúdo que será tratado em cada uma delas. Então, basicamente, neste primeiro tópico, que a gente chama de tópico 0, né? É assim que o Moodle ele enumera essas caixinhas. Então, a gente teria a sua identificação, um link para que os alunos venham a fazer parte do seu grupo de comunicação da disciplina e um cronograma de aulas e de conteúdos. Quando eu estiver mostrando isso aqui para vocês, aí eu vou fazer algumas sugestões, algumas considerações sobre as formas de se colocar. Existem muitas formas de se estruturar essas informações lá, né? Algumas são mais amigáveis, mais fáceis de entender, outras não. E, na verdade, a cada ciclo, a cada semestre, a cada disciplina, a gente sempre vai modificando um pouquinho a forma como a gente apresenta esses conteúdos. E aí eu vou compartilhar com vocês, naturalmente, uma das formas que eu tenho feito agora, né? Sem que envolva um conhecimento aprofundado de programação. É o que é possível de fazer, incorporar algumas ferramentas mais sofisticadas e tornar, então, o layout do Moodle bastante bem bonito, bem atrativo. Mas vamos olhar primeiro para uma situação mais simples, uma situação mais crua e bruta, né? Como o Moodle vem. Essa questão de criar um banner com uma identidade da disciplina, uma arte, né? E colocar aqui também é possível, mas isso não é estritamente necessário, né? Então, coloquei aqui como optativo. Se você vai ou não criar um banner da disciplina, colocar aqui. É possível, sim. No Moodle, as configurações. Gente, o céu é o limite. Tá? A cada dia eu me surpreendo mais com a infinidade de coisas e como a gente pode deixar o ambiente Moodle lindo, maravilhoso. Você olha para ele, você não reconhece o site. Fala, esse aqui está... Né? E aí, no segundo tópico, que eu vou chamar aqui, é o tópico 1, né, como o Moodle enumera, a gente vai colocar lá, por exemplo, o painel das aulas. Então, o painel das aulas seria dentro deste tópico, esse quadradinho aqui, ele pode ser estendido, né? A gente vai colocar lá a data da aula e o conteúdo. E aí embaixo, uma explicação de qual é a importância e o propósito desta aula. Qual é o seu propósito com essa aula? E a importância. Então, de uma forma bem sucinta, para que você capte o interesse e desperte a curiosidade do aluno já na leitura disso aqui. E logo embaixo, os conteúdos que serão disponibilizados. Então, você vai dizer que você está disponibilizando uma videoaula ou 2 videoaulas e que tem um livro ou um material em PDF, assim por diante. E logo abaixo disso, os links
propriamente ditos, destes conteúdos que foram referidos aqui. A forma também de se apresentar esses conteúdos aqui, ela pode variar muito, pode tornar a página bem limpa e atrativa, ou pode ficar muito poluída. Então, nesse sentido que eu vou mostrar algumas situações, né, que a gente pode ir configurando lá dentro do Moodle. Então, todas as aulas do semestre, né, ou todas as suas aulas programadas, eu colocaria dentro de uma caixinha dessa, que seria o seu tópico, painel das aulas. Então, o aluno sabe que estão aqui, data, conteúdo, importância e o propósito daquele conteúdo, quais são os links disponibilizados e os arquivos linkados lá propriamente. E numa terceira caixinha, a gente seria o tópico 2, né? Seria a terceira caixinha, você teria o painel das avaliações, aonde aqui constariam provas, aqui eu coloquei como exemplo, né? Prova 1 e prova 2, mas você poderia ter o trabalho 1, trabalho 2 e trabalho 3, todos esses trabalhos válidos para a primeira nota. Trabalho 4, 5 e 6, esses trabalhos válidos para a segunda nota, por exemplo. Então, isso aqui pode ser conforme o seu planejamento, a sua necessidade de aula, né? Na instituição em que eu leciono, quando a gente vai preencher o diário do professor, a gente tem que emitir lá 2 notas no semestre. Então, se eu dou mais de 2 provas, eu dou vários trabalhos, eu tenho que selecionar quais são os trabalhos que vão compor a nota 1 e quais são os trabalhos que vão compor a nota 2. Né? E isso é possível de ser configurado no Moodle. Tá? Aqui, para simplificar, coloquei aqui prova 1 e prova 2. Então, vejam bem, nós podemos, dentro do nosso ambiente virtual, criar e utilizar muitas ferramentas que já existem, que estão embarcadas lá no Moodle. Né? Então, a gente pode usar fórum, a gente pode usar chat, a gente pode usar livro, né? Mas uma função livro que está lá dentro. A gente pode criar várias ferramentas internas, né? Tarefas, né? O questionário, que são as provas propriamente ditas, né? Mas quais são os elementos fundamentais que um curso precisa ter? Então, estou partindo do princípio que o professor está se engajando agora, ou se apropriando agora dessas tecnologias educacionais, e eu acho conveniente que, neste primeiro passo, a gente não queira sofisticar demais ou criar muitas vertentes de conteúdo, de forma que o professor consiga efetivamente acompanhar seus alunos e dar as respostas e não se perder aí na gestão da disciplina. Então, nesse sentido, esta primeira caixinha, a caixinha de aviso, ou tópico 0, ela é uma caixinha que se repete quando você configura o Moodle para ele mostrar várias páginas. Ou você pode mostrar tudo numa página só, onde o aluno vai rolando a barra de rolagem e descendo a página. Então, essa aqui se repete. Né? Então, o aluno ele consegue visualizar aqui o seu professor, por onde ele vai falar com você e se localizar no tempo e espaço, né? Sabendo qual conteúdo será tratado em qual data. Então, isso facilita muito o planejamento do aluno, inclusive já constando aqui no cronograma as datas das provas que ele irá fazer. Tá? E aí, um painel de aulas e um painel de avaliações e trabalhos. Né? Quanto menos a gente disser aqui, vamos dizer assim, títulos mais curtos, claros e diretos, melhor, mais claro. Né? Então, mas como é que fica isso? Eu fiz isso à mão
exatamente para fazer um resgate para aqueles que estão habituados ao mundo analógico. E o meu convite aqui, nessa videoaula, é trazê-los para o painel, para a página do digital, né? Então, como passar isso, né, este conteúdo, este planejamento, né, para o computador, né, para o ambiente virtual de aprendizagem. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui nessa videoaula, com muito detalhe. Vou mostrar a forma como eu estou conduzindo as minhas disciplinas neste semestre, né? Embora seja possível sofisticar um pouco mais as configurações do Moodle, usando outras linguagens, né? Mesmo na condição de professor, onde você não é o administrador máximo, e a gente tem muitas limitações de configuração dentro do Moodle, é possível criar coisas incríveis. Mas trataremos aqui, nesse primeiro momento, dessas questões mais fundamentais e básicas aqui, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nesta cena 2, né, eu não vou aparecer aqui, e vai ficar só a minha voz, tá? Captando aqui para não ocupar espaço na tela. Então, aqui eu estou dentro do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Deixa eu mudar aqui o idioma para o português, para a gente encontrar aqui as situações. Então, esse aqui é um ambiente de uma das minhas disciplinas. E primeiro eu quero mostrar como é que eu as organizei aqui, sem fazer muitas configurações, além daquilo do básico, vamos dizer assim, que é possível, né, a gente utilizar. Vejam bem, aqui como primeira caixinha, é essa aqui que está escrito avisos, né? É aquela primeira caixinha. Essa primeira caixinha ela ficou comprida, por quê? Porque eu coloquei dentro dela, ela acaba aqui, né? Eu coloquei dentro dela bastante conteúdo, né? Então, eu fiz um bannerzinho de identidade visual para os meus alunos e coloquei aqui. Então, ele entra, aqui é a disciplina do professor Guibenco, né? Logo abaixo, eu coloquei meu nome e telefone do WhatsApp, embora aí eu fale, eu digo para eles, ó, não precisa entrar em contato no WhatsApp privado, porque a gente tem um canal de comunicação do grupo, que é aqui, ó, entre no grupo do professor. O professor, venho aqui, 2020.2, né? E fico por dentro das atividades. Então, quando o aluno clica aqui, eu vou fazer um teste, ó, clica aqui, abre a página para ele se vincular ao grupo. Está aqui, entrar na conversa no grupo. Então, clicando lá, né, abre aqui, ele clicou aqui, ele já vai fazer parte do grupo. Ok? Além disso, eu tenho o hábito de também construir um formulário lá no Google Formulários, né, pedindo dados como nome, CPF, telefone, porque muitas vezes, quando a gente está estruturando o projeto, atualizando o currículo Lattes, a gente precisa de algumas informações dos alunos que, às vezes, você já tem lá, se você tiver um cadastro deles, né? Então, eu peço também para que eles cliquem aqui, aí eles são levados a um formulário, né? Um formulário do Google Forms. Aqui abre um formulário do Google Forms, e aí ele vai colocar os dados dele aqui, né, para que eu possa entrar em contato e ter esse registro também comigo. Coloquei também uns ícones com os links dos meus canais das redes sociais, estimulando para que eles acompanhem, vão lá e vejam as videoaulas, comentários que eu vou disponibilizando ali, porque é uma maneira
onde o aluno ele começa a reconhecer que existe uma certa atividade sua como docente nessas redes, e eles dominam isso aqui com bastante tranquilidade. Então, eu me identifiquei, né, conforme eu havia falado, né, anteriormente, depois criei um link para a comunicação, aqui, e aí depois vem a questão do cronograma da disciplina e dos conteúdos. Eu já fiz essa apresentação de cronograma e conteúdos com tabelas, onde eu fiz uma tabela no Excel, em cada linha eu colocava data e conteúdo, né? Mas eu não achava que ficava assim tão bonito, mesmo estruturando essa tabela ou configurando essa tabela, ela melhorava o seu aspecto, mas não ficava legal, né? Neste semestre aqui, eu construí uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo aqui eu fiz lá no site do Canva, né? Então, peguei lá uma linha do tempo e fui estruturando. Então, eu peguei a primeira data, né, de aula, e aí fui colocando lá. Então, o que está em azul, vou dar um zoom aqui, ó. Então, na linha do tempo, coloquei lá. O que estava escrito em azul são aulas gravadas assíncronas, né? Então, eu pego e coloco o link da aula lá. Essas aulas, eu subo essas aulas para o YouTube e faço o link dessas aulas aqui para o Moodle. Logo mais embaixo, eu vou mostrar. E as datas que estão em vermelho na linha do tempo são aulas síncronas utilizando o Google Meet. Então, eu coloquei lá Google Meet número 1, número 2, número 3 da disciplina, e sempre colocando lá os assuntos que eu estaria tratando em cada uma das aulas. Então, fica muito fácil do aluno se localizar. Então, ele sabe que as aulas síncronas iniciam às 14h30, ele já tem as datas, né? Quais são os conteúdos, então está lá. Então, tem a data da prova número 1, né? Tem a data da última prova, prova número 2, nesse caso. Então, essa linha do tempo, ela fica muito agradável, né? De ser lida, intuitiva, né? Então, o aluno, ele já olha, ele tem o seu semestre, o seu cronograma todo na mão. Então, consegue fazer o seu planejamento de estudo, de tempo, né, para se dedicar aqui à disciplina. Então, são as 3 informações: identificação do professor, um link para o grupo de comunicação da disciplina e o cronograma de aulas e conteúdos. E aí, acabou a caixinha de avisos, né? Essa caixinha do avisos aqui, ela acabou. Aí a gente vem, então, para segundo tópico, que eu dei o nome de painel das aulas, aonde esse segundo tópico ele vai receber, então, os conteúdos, data, o título da aula e aí a explicação, né, dos conteúdos. Então, eu fui colocando aqui, ó, data, título da aula. E aí eu vou dar uma explicação do que é a aula e quais são os conteúdos que são apresentados. E aí aqui embaixo eu coloquei as 2 videoaulas e mais 2 materiais em PDF. Talvez você esteja olhando para cá e se perguntando, bom, mas como é que ele organizou isso? Eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Estes conteúdos, eles estão organizados dentro de uma tabela. Então, eu montei uma tabela que ela não aparece aqui, com 3 colunas, né? E aí eu escrevo, por exemplo, videoaula 1, videoaula 2, PDF 1, PDF 2 e faço os links. Então, eles vão aparecer bem ajustados na página, centralizados. Então, você colocar conteúdos dentro de tabelas é uma forma interessante do ponto de vista da organização espacial, aqui dentro desse quadrinho do tópico 1 aqui, né? Porque o de cima é o tópico 0. Então tá, primeira aula, segunda aula, as videoaulas. Então reparem que o aspecto aqui, quer dizer, o aluno ele vai seguir, então, sabe que todas as aulas estarão aqui,
o que é que você espera deles, o que é mais importante a ser explicado sobre a aula, e aí você vai descendo com as datas, né? Então, os encontros, as aulas síncronas, aqui, ó, Google Meet 01. Então, esse aqui foi a primeira gravação da aula síncrona com essa turma, né? Então, depois que eu recebo a gravação, eu subo a gravação para o YouTube, né? E aí faço o link. Então, os alunos têm a possibilidade de rever mesmo as aulas síncronas aqui. Traz para cá, né? Então, e lá no final, lá embaixo, depois de apresentar os conteúdos, né? Então, a gente vai ter lá o tópico 2, que seria o terceiro quadrinho, onde tem lá painel das avaliações, onde nesta disciplina aqui, eu fiz uma prova inicialmente, depois eu dei uma atividade como segunda nota. Tá? Então, não tem como o aluno se perder em 3 quadrinhos. O primeiro, você se identifica, você diz por onde você vai conversar com eles e dá o cronograma. O segundo, você disponibiliza seus conteúdos. E no terceiro, você cria o espaço onde as provas e os trabalhos estarão organizados lá. Então, o aluno não se perde nessa situação. Quando comecei a trabalhar com o Moodle, a gente começa a organizar isso diferente, a gente começa a criar um quadrinho desse, né? Pega aqui, abaixo do tópico 0, aqui no painel de aulas, eu crio esse tópico só para a aula dessa semana, e crio um outro tópico para a aula da outra semana. E aí isso começa a ficar muito extenso, sabe? Cansativo para o aluno navegar e até, de certa forma, confuso. Então, na verdade, assim, o que eu posso sugerir e mostrar são algumas formas de organização, como que nós vamos estruturar esses conteúdos aqui, né? E com a prática, com a adequação da sua sistemática, do seu conteúdo, com esses elementos, com essas informações, eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma ajustada, né? Uma melhorada, e esse processo é contínuo nas suas disciplinas. Então, vamos passar aqui para a próxima. Essas 2 disciplinas que eu estou mostrando, matérias-primas e administração aqui, elas foram ofertadas no mesmo semestre e no mesmo período, né? Em dias diferentes. Então, eu fiz uma organização um pouco diferente, né? Quer dizer, diferente não, igual entre elas, né? Mas diferente dos outros semestres, né? Porque depois eu vou abrir uma aqui mais antiga, mostrar o que mudou, né? Essa linha do tempo, por exemplo, é algo que mudou. Eu usava tabela e preferi trazer a linha do tempo. Então, o aluno ele não vai se confundir muito, né? Primeiro que ele conhece os ícones, né? Depois ele tem a identidade visual, tem o local para se vincular ao grupo, cronograma, é a mesma arte que eu usei, né? Para criar o cronograma. E aí, aqui no painel das aulas, né? Então, a gente vai trazer lá data, título da aula e as videoaulas e as explicações aqui. E lá embaixo, a parte de baixo, o painel das avaliações. Nesse caso, foi uma prova e um trabalho. Foi a minha segunda prova, foi trabalho aqui. Ok? Aí, talvez você tenha observado aqui uma caixinha em azul, né? Essa caixinha em azul, neste tópico você encontrará videoaulas incríveis. Esta aqui é uma programação em HTML. Então, é uma programação que eu fiz fora e trouxe para cá, que a gente vai ver em outro momento. Então, é possível começar a imaginar o nosso ambiente virtual de aprendizagem
uma forma bem clean, né? Então, se você fecha essa janelinha aqui do lado, olha como é que fica bonito, né? Pode diminuir aqui, ou aumentar a página, dependendo da qualidade, né, do tamanho de tela. Então, o aluno pode ter uma visão limpa assim, da disciplina. Ah, cheguei aqui no painel das aulas, vou estudar essa aula aqui, né? E aí ele clicando, a aula começa, e começa aqui a rodar o vídeo. Se o aluno clicar aqui, ele vai assistir o vídeo diretamente no YouTube, Vamos falar né? sobre um dos mais Vou importantes processos paralisar aqui, ok? Então ele pode assistir na tela pequenininha aqui, ou ele pode clicar aqui no YouTube, ela abre uma tela grandona lá, né? Uma nova aba, e aí ele assiste a aula na nova aba. E aí, né, nessa terceira disciplina, diminuir o zoom do banner, né? Então, nessa terceira disciplina, que eu estou ministrando exatamente neste momento, né? Eu estou configurando estas disciplinas que eu estou mostrando para vocês. Eu configuro essa disciplina no Google Classroom e no Moodle. O Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem oficial da instituição, né? Mas eu tenho o hábito de configurá-las também no Google Classroom, porque o Google Classroom ele funciona bem no aplicativo no celular, então tem gente que prefere, né? Às vezes acompanhar algumas aulas pelo celular ou precisa, embora você possa baixar o aplicativo do Moodle também, como eu já coloquei uma videoaula lá no meu canal no YouTube, no Facebook, mostrando como configurar então o aplicativo do Moodle no celular, né? Então aqui eu coloquei a mesma identidade visual, né, com aqueles mesmos elementos que eu estava explicando, e aí criei aqui o painel de aulas e o painel das avaliações, mas não trouxe para cá o painel das aulas. Quer dizer, as aulas estão lá no Google Classroom. Então, se eu vier aqui no Google Classroom, entrar nesta disciplina aqui, inscrição, então vem aqui em atividades, então está aqui módulo 1, as datas, conteúdo, clicando no conteúdo, as explicações e a videoaula, né? Fechando aqui. Vejam bem, esse efeito é muito interessante do Google Classroom, de você condensar, quer dizer, você tem os tópicos, as datas de aulas, né? E você abre e fecha o conteúdo. Então, isso é muito interessante, né, que tem aqui. E esta ferramenta que faz isso, ela não está embarcada aqui no Moodle diretamente. É necessário usar aqui programação para fazer isso, né? Mas é possível. Depois eu vou produzir uma videoaula mostrando como que a gente pode implementar, como é que fica bonito a implementação desse tipo de funcionalidade, tá? Ah, mas eu não conheço programação, não gosto, não mexo com CSS, não mexo com Bootstrap, não mexo com essas tecnologias. Então, por isso, eu estou mostrando para vocês que é possível a gente organizar aqui, né, no painel de aulas, sem muita sofisticação, os conteúdos desta forma aqui, sem a necessidade de muita sofisticação, tá? Para a gente fazer isso. Aqui está a disciplina de inscrição, e essa disciplina é a que eu vou configurar aqui. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou ativar as configurações, aqui, vou vir no painel das aulas e vou trazer aqui, pelo menos, essa primeira aula, né,
primeira e a segunda aula, para lá. Vocês observarem como é que eu posso ir organizando e configurando o tópico das aulas aqui, da mesma forma como eu conduzi nessa disciplina de matérias-primas e como eu conduzi aqui na disciplina de administração. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, você dentro do teu ambiente virtual de aprendizagem, você vai procurar o botãozinho de ativar as configurações ou as edições, né? Que no meu caso, essa engrenagem aqui do lado, ativar edição. Então, vamos ativar aqui a edição. Uma vez com a edição ativada, veja bem, aqui está o quadrinho, o tópico 0, o quadrinho de avisos. Né? Antes, porém, da gente dar sequência aqui, na configuração, eu quero mostrar para vocês um local aqui importante. Se você vier aqui em editar configurações do curso, né, o Moodle ele vai abrir aqui um menu de configurações do curso e aqui embaixo ele vai estar assim, ó, formato do curso. Neste item, formato do curso, ele traz algumas opções. Eu não vou alterar aqui, porque eu já configurei esse curso, já tem conteúdo configurado dentro do formato tópicos, né? Mas se eu colocar lá semanal, ao invés de aparecer tópico, você vai colocar a data por semana no intervalo de data que você colocar, lá para o curso começar e acabar. Então, vejam bem, aqui em cima tem uma opção onde você dá a data de início e a data de término de um determinado curso. Então, se você colocar aqui embaixo o semanal, ele vai dividir isso por semana, né? O tópicos, ele vai construir caixinhas. Tópico 0, que é o aviso, aí tópico 1, tópico 2, tópico 3. Eu vou mostrar onde você vai incluir tópicos ou retirar tópicos, tá? O formato social, ele aparece uma caixinha só, você não vai trabalhar com caixinhas diferentes, então você teria que criar algumas configurações, os separadores de conteúdos dentro dessa caixinha, né? Mas a minha sugestão aqui é que você trabalhe com tópicos mesmo, e depois de configurado seu curso, não altere isso, né? Eu já fiz o teste algumas vezes alterando some, os tópicos que eu tinha, depois eu volto, eles apareceram. Mas pode ser que você, numa dessas aí, você perca as suas configurações. Então, essa configuração ela tem que ser a primeira. Vai trabalhar em tópicos, normalmente eu considero melhor assim, né, e começa a configurar e não muda isso. Então, vou cancelar aqui, só para a gente não ter nenhuma alteração. Voltando para a página, eu já estou com a funcionalidade de ativada, a edição, né? Então, começa a aparecer aqui o menuzinho, ó, editar. Esse primeiro editar aqui, ele é o editar dessa primeira caixona grande. Esse aqui já é o editar do menu avisos. E esse aqui já é o editar de uma outra caixinha que eu criei aqui, que é um rótulo. Eu vou mostrar para vocês ali embaixo, tá? Então, descendo aqui o painel de aulas, vejam bem, eu poderia vir aqui, né, e editar essa caixinha aqui, que é o tópico 1, essa segunda caixinha, né? Mas a minha sugestão para vocês é que não façam a edição diretamente dentro do tópico. Você vai clicar aqui e ela vai abrir assim uma janela, um tópico para você fazer a sua edição aqui. Não, a minha sugestão é não editem aqui, tá? Tem um macete aqui que a gente pode usar, que é o seguinte: a gente vem aqui adicionar uma atividade ou recurso, tá? Embaixo do editar, e eu vou criar aqui então um rótulo. Vamos marcar aqui um rótulo. Rótulo, vocês vão ver aqui, é uma caixinha que ele vai abrir,
dentro do tópico 1. Então, vou colocar aqui só uma palavra aqui, rótulo. Por quê? Só para vocês visualizarem aqui. Então, cliquei em salvar, ele vai voltar. Então, você está vendo o quê? Agora, dentro do painel das aulas, eu criei uma outra caixinha aqui chamada de rótulo, né? Então, é dentro deste rótulo que eu vou configurar as aulas, ok? Então, aqui dentro deste rótulo, isso foi o que eu fiz aqui. Então, se eu vier aqui, ó, vou ativar a configuração de uma disciplina que já está terminada, né? As configurações dela. Então, se eu vier aqui, ó, eu criei uma caixinha dentro do painel das aulas. Ela ficou grandona depois que eu coloquei os conteúdos. Mas é isso que nós vamos fazer. A primeira coisa que eu escrevi lá foi rótulo. Então, nós vamos editar essa caixinha. Editar configurações deste rótulo que está dentro do painel de aulas. Então, espera ele carregar. Isso aqui é uma linguagem HTML. Então, vejam bem, o que o Moodle ele faz? Ele mostra para a gente uma área onde a gente pode fazer as configurações de forma gráfica, né? Eu posso vir aqui no cantinho, ó, arrastar para aumentar isso aqui. Tem gente que às vezes fica com essa tela pequenininha e fica ruim para mexer. Então, você pode vir aqui no cantinho e aumentar aqui o tamanho para você mexer, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? A minha sugestão foi, vamos colocar primeiro data e conteúdo. Então, vamos vir aqui na disciplina de nutrição. Eu vou clicar aqui, ó. Eu quero pegar exatamente esse conteúdo e levar para lá. Tá? Então, vou abrir a edição Google Classroom para eu poder copiar. Então, vou copiar aqui, ó. Ctrl+C e vou lá no rótulo e Ctrl+V. Então, ó, ficou pequenininho. Eu posso colocar negrito, posso mudar isso aqui. Né? Então, eu poderia colocar aqui tamanho médio, né? E pedir para que isso aqui ficasse em negrito, por exemplo. Está em negrito, tamanho médio. Okay? Então, dou um Enter. Logo abaixo disso, a gente vai colocar a descrição, a explicação do que é a aula, do que os alunos vão encontrar, conforme eu orientei no início dessa videoaula. Então, vi lá os conteúdos. Vou dar um Ctrl+C aqui e vamos colar de cá. Vejam bem que agora ele colou, ele deu espaço, ficou negrito, né? Então, eu vou retirar os excessos de espaço. Então, essas formatações a gente precisa estar fazendo, né? Eu posso marcar tudo aqui e vir aqui nesse izinho, colocar assim, parágrafo. Ou colocar aqui pré-formatado, ele muda. Ó. Vou colocar aqui tamanho pequeno, olha como é que mudou. Tamanho médio. Então, dependendo, se você achar que ficou pequeno, ficou grande, letra muito pequena, cansa, né? Então, vamos dar uns espaços aqui. Espaços. Eu vou diminuir um pouco essa letra. Vamos diminuir. Vou ter que fazer de novo. Vou dar um espacinho aqui. E passo a passo, porque aí não tem dúvida. Tá assim. Então, aqui estão aquelas explicações sobre a aula. Eu vou salvar nesse momento, depois a gente volta aqui para você ver como é que está ficando. Né? Então, cliquei em salvar, olha só, painel de aulas, então já está lá, primeira aula, está aqui a data, o Meet, então aqui eu vou trazer uma gravação do Google Meet, né, que eu quero trazer para cá. Uma introdução, explicando aqui. Esta gravação,
eu já recebi, já fiz, tá, já subi para o YouTube e ela está colocada, adicionada aqui. Né? Deixa eu ver como é que eu vou pegar esse. Se eu clicar nela aqui, ele vai abrir essa gravação no YouTube, aí eu vou pegar o link lá. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer isso. app. Então, nesse caso aqui, isso aqui seria no nosso metabolismo, uma via, uma rota secundária. Vir aqui no YouTube. Aí eu vou parar, naturalmente, porque eu não vou... É só aparecer a imagem. Que apareceria... Vou parar aqui. Então, aqui no link, né, no vídeo no YouTube, eu venho compartilhar. E aqui eu vou copiar esse link, compartilhamento. Ok? Aí eu vou voltar lá na disciplina, lá no Moodle. Então, a gente vem aqui em edição, né? Ativar, editar configurações, este rótulo. Aí o Moodle vai carregar o rótulo dentro da funcionalidade de edição. Aí eu vou vir aqui embaixo. Como nesta aula eu só tenho uma videoaula para ser apresentada, eu poderia escrever assim, ó, Google Meet número 1. Espera aí que estou com o caps lock trocado. Então, vamos fazer o seguinte. Google Meet número 1. Então, se eu vier aqui, marcar o Google Meet número 1, clicar no link em cima e colar aquele link que eu acabei de copiar aqui no YouTube. E marco aqui abrir em uma nova janela. Crio o link. O link foi criado. Você vem aqui e salvar. Então vejam bem, como é que o Moodle vai mostrar isso. Ele vai abrir painel de aulas, data, conteúdo, né, o título da aula, explicações e a videoaula aqui. Então, que videoaula é essa? É exatamente esta videoaula aqui do Google Classroom, aqui na aula 1. Então, tanto faz se o aluno acompanhar o curso por aqui ou acompanhar por aqui, ele vai estar recebendo o mesmo conteúdo. Mas eu peço, né, em função do Moodle ser a plataforma oficial na instituição, para que eles acessem o Moodle, que é uma forma que eu tenho de registrar o que as atividades, a frequência deles dentro da plataforma. E digo que é importante que eles acessem outra plataforma, como o Google Classroom, para começar a dominar essas tecnologias digitais na educação, né, usar esses aplicativos no celular para facilitar ele poder acompanhar as aulas. Tá? Agora eu vou mostrar aqui uma outra forma para a gente colocar essa videoaula aqui, né, de uma forma um pouco diferente. Imagine que eu tivesse mais de um vídeo. Então, se eu colocar um embaixo do outro, vai começar a ter um quadrinho aqui, um quadrinho embaixo, um embaixo, e isso começa a ficar, estender, né? Então, a minha ideia é disponibilizar vídeos na horizontal aqui, tá? Dessa forma como eu havia feito aqui, ó. Vídeos colocados na horizontal. Então, como é que a gente faria isso? A gente viria para cá, editar conteúdo. Aí eu venho, vou apagar isso daqui. Vou apagar. Se eu apagar aqui e salvar, o vídeo vai sumir lá da área.
Então, nós vamos fazer o seguinte. Abriu a janelinha. Estou achando estreito. Abre aqui. Sobe um pouquinho aqui, né? Gente. Então, agora, aqui embaixo, minha sugestão, vocês cliquem nessa seta e abram aqui uma tabela. Tabela. Aí, vamos dizer que a gente queira colocar, eu quero uma linha só, né? Eu quero 2 colunas. Eu vou colocar 2 vídeos. Vou pedir para ele criar uma tabela aqui. Ele criou uma tabelinha aqui, ó. Vendo aqui? Então, agora eu vou escrever assim, ó. O Google Meet número 1 e vou colocar aqui uma vídeo aula 2, por exemplo. Vou até dar um espacinho aqui. Espaço aqui. Para a gente poder... 2 espaços aqui. E 2 espaços aqui. Então, vejam bem. Então, agora eu vou marcar a palavra aqui, o texto, clicar no link e colar o link do YouTube, colocar para abrir nova janela e pronto. Ok. Agora, eu vou procurar uma outra videoaula. Vou pegar uma outra aqui, vou pegar do outro dia. Aqui, só para eu pegar o link. Esse aqui não está lá no YouTube. E YouTube, para o link embaixo até. Eu venho compartilhar. Copia o link, volto lá para ir na videoaula 2, vamos dizer que eu queira colocar aquela videoaula. Então, aqui, link, o novo link copiado, abrir uma nova tela, clico. Agora você vem aqui embaixo, salvar e voltar ao curso. Então vejam bem, agora ele mostrou a primeira videoaula, aquela do Google Meet, e a segunda. Elas estão no mesmo alinhamento, distribuídas de uma forma uniforme, e isso fica bonito dentro do ambiente. Então, eu posso agora desativar a edição para ter a percepção, a visão que o aluno terá. O aluno não tem acesso a essas configurações aqui que nós temos como professores, né? Então, quando ele chegar no painel das aulas, ele chega lá, ele vai encontrar o título, a data e o título, as explicações, os materiais que estão sendo apresentados e os links, né? Que é o mais importante. Aí, aqui embaixo, a gente vai dar um espaço e fazer a mesma coisa para o segundo conteúdo, terceiro e assim por diante, né? Então, foi exatamente essa técnica que eu usei aqui. Data, explicação, vídeo. Data, título da aula, explicação, vídeo. Se for vídeo, se for PDF, PDF. Então, eu vou encontrar aqui, ó, um PDF. Ó. Se ele clicar no PDF, aqui o link do PDF aqui, eu trouxe lá do Google Drive, né? Então, fui buscar o link desse arquivo em outro local. Então, vocês vão começar a perceber que é possível gerenciar os conteúdos que a gente disponibiliza aqui no ambiente Moodle sem a necessidade de trazer todos esses arquivos para dentro do ambiente Moodle, para o servidor Moodle da instituição. Isso faz com que o servidor ele fique cheio muito rapidamente. Então, você pode gerenciar os seus arquivos
PowerPoint, de Word, de PDF, né? Suas videoaulas, tudo no Google Drive, na nuvem, né? Trazer o link de lá. Eu prefiro trazer as videoaulas, os links das videoaulas vindas do YouTube. Então, é a minha preferência, por isso que eu mostrei ela aqui. Então, dessa forma, a gente não tem que mexer com uma programação ou com ferramentas que vão além daqueles botões que a gente tem aqui no Moodle, né? Exige um pouco mais de um conhecimento mais avançado de Moodle. Então, se vocês forem acompanhando as videoaulas e a sequência desses tutoriais que eu vou apresentando para vocês, a gente vai apresentando sempre novos elementos e aí você vai começar a entender como é que você pode incorporar e configurar e customizar o ambiente de uma forma diferente ou com algumas funcionalidades que a gente não está vendo hoje, né? Que a gente vai ver futuramente. Então, assim, isso aqui simplifica muito. Se você, eu errei aqui uma palavra, escrevi errada, é só você ir lá, ativar de novo, né? Ativa a edição. Quando você for voltar para corrigir alguma coisa, você presta atenção para não entrar no editar errado. Então, tem o primeiro editar aqui, que é o editar do tópico, e o segundo, que foi do rótulo adicionado, tá? Que você adicionou. Eu posso colocar um outro rótulo embaixo desse rótulo? Pode, se você vier aqui adicionar novo rótulo, ele coloca um outro quadrinho, um outro rótulo, dentro do painel de aulas. Tá? Há situações que isso é interessante, há situações, nesse caso aqui, não haveria necessidade. E aí, se eu não tivesse esse quadrinho de baixo, que é o tópico 2, eu viria aqui adicionar novo tópico. Então, quando eu clico aqui, ele vai perguntar quantas sessões eu quero adicionar. Se eu colocar, põe mais uma sessão aqui. Não, eu quero mais uma só. Então, adiciona. Ele vai criar um tópico, aqui, tópico 3, embaixo. Mas eu não vou usar o tópico 3. Então, eu venho aqui, editar, excluir o tópico 3, fico só com o painel de aulas. Então, desta forma, eu estou mostrando aqui para vocês uma sugestão de configuração do ambiente virtual Moodle, onde neste primeiro, no tópico 0, você se identifica, você cria um canal de comunicação e apresenta uma linha do tempo ou um cronograma, pode ser uma tabela, né, ou na forma de linha do tempo mesmo. Depois, você vai ter um local com painel das aulas, onde você vai fazer uma identificação padronizada. Data, título da aula, a importância, propósitos e os materiais que estão sendo apresentados. E, logo abaixo, o link das videoaulas, ou dos PDFs, dos slides, assim por diante. E aqui embaixo, um local do painel das avaliações. Então, o aluno não vai se perder aqui, o ambiente fica limpo, né? Fica bonito, fica agradável. Então, vamos desligar aqui a edição, ativar a edição. Então, não tem como se perder numa estrutura desse tipo. Então, estes são os elementos que eu considero aqui primordiais, né? De fazerem parte do seu ambiente virtual, da sua disciplina, do seu curso, esteja ele no Moodle, esteja ele no Google Classroom, né? Então, aqui no Google Classroom, mural, canal de WhatsApp para o aluno conversar comigo, entrar, e o cronograma da disciplina. Se eu clicar aqui, vai carregar aqui o cronograma da disciplina, que eu posso dar um zoom. Ó. O aluno pode andar aqui e observar o que está acontecendo. Né? Aqui embaixo, só um aviso dizendo aonde que as aulas síncronas vão acontecer. Como que eu vou agendar isso com eles.
Nas atividades, vou diminuir aqui. Então, eu tenho aqui todas as aulas com o título e os seus conteúdos descritos. Isso no Google Classroom. A gente está fazendo isso aqui no Moodle, exatamente isso. A diferença é que aqui, este título de aula, ele não esconde o conteúdo e as videoaulas, como ele faz aqui no Google Classroom. Mas o Google Classroom, ele não tem a possibilidade de retornar um registro de atividades, de acompanhamento dos alunos e ferramentas que o Moodle tem. O Moodle tem um universo enorme de ferramentas pedagógicas, ferramentas que são úteis, que a gente pode instrumentalizar a nossa disciplina. Tá? Então, a gente vai seguir com essas videoaulas de uma maneira gradativa, indo do simples para o complexo, né? Para que você consiga dar um passo de cada vez e sair daquela visualização analógica da sua disciplina e traduzi-la numa disciplina de fácil compreensão, de uma organização simples, né, limpa, onde o aluno consiga se encontrar no tempo e no espaço e possa, portanto, fazer a gestão e o planejamento de como ele, da melhor forma, e como ele se conduzirá dentro da sua disciplina. Ok? Então, nessa videoaula, a gente para por aqui e até breve. Grande abraço.